Olá, seja muito bem-vinda, mulher advogada. Estamos aqui no nosso terceiro episódio especial desse evento de Dia das Mães, uma realização da OAB Guarulhos por iniciativa da Comissão das Mulheres Advogadas e contando com o apoio do Centro Universitário FIG-Unimesp, que nos acolheu aqui com toda a sua equipe para captar este material. Hoje, o tema é um tema que, quando a gente para pensar, parece impossível. Não sei, parece também que a sociedade joga uma pressão. Como conciliar a carreira e a maternidade? Será que a maternidade é uma carreira solo? É uma carreira única? Eu estou aqui, entre vozes femininas da advocacia de Guarulhos, para provar a você, nessa troca de experiências, que não. Tem muitos pensamentos aí que estão equivocados. Então, hoje aqui a gente abre espaço para histórias reais. Aqui de frente comigo, nossa querida Ana Paula Menezes Faustino, ela que é vice-presidente da OAB Guarulhos. Seja muito bem-vinda, doutora. Nossa, mulheres advogadas, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de poder ter a oportunidade de aqui, junto com as minhas colegas, compartilhar um pouco aí das nossas experiências, das nossas vivências como mãe, como esposa, como profissional, dentro de todo aquele campo que a gente trabalha. Então, muito obrigada pelo convite, Fernanda. Perfeito. Gente, a gente fez uma série de episódios, né? Então, nós viemos gravando aí ao longo dos últimos dias, e eu acredito que dentro desse cronograma, para estarmos dentro do mês das mães, esse era um dos episódios assim mais esperados por mim como idealizadora dessa iniciativa. E aí, ao meu lado, aqui, está ela, a doutora Valéria Norberto, ela que hoje integra o projeto que é inovador na UAB Guarulhos, que é o Fórum de Gestoras e Advogadas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui falando para as nossas colegas advogadas e estar junto das nossas amigas aqui, né? Hoje é um papo de amigas, entre advogadas, mas acima de tudo, entre amigas. Obrigada mesmo pela oportunidade, adorei. Ai, a honra é toda minha. Bem, e aqui, entre nós, ela, que, assim, foi a minha presidente também, né, da Comissão das Mulheres Advogadas, na gestão passada, querendo ou não, me passou um bastão, e hoje está ao lado da doutora Valéria Norberto, das doutoras que, mesmo ausentes, eu quero registrar, Eliane Farina e Roberta Cadengue, dentro deste projeto do Fórum das Advogadas e Gestoras. Doutora Cláudia Padoan, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fê, você é uma querida, amo de paixão, mas essas duas maravilhosas aqui, mulheres que eu admiro imensamente, e eu espero que a gente possa seguir aí juntas sempre, mas assim, um monte de mulherada que está aí, espero que tenham homens também nos assistindo, porque o assunto não é individual das mulheres, né? Exatamente. Então, vamos lá. Vai ser muito gostoso esse papo de hoje, certeza. Muito bem. Bom, quando a gente vive dentro dessa realidade aqui, que é, né, a maternidade e os desafios da carreira na advocacia, eu já vou começar perguntando aqui de uma maneira bem polêmica. Olha só, prepara o coração. Brincadeira. Doutora Ana Paula, existe algum segredo para o sucesso? Não existe o segredo para o sucesso. Eu acho que é só a gente ter o reconhecimento nosso como mulher e da nossa capacidade, porque nós temos várias capacidades, né? Nós somos emoção, nós somos razão, nós somos multitarefas. Então, é só a gente se reconhecer como mulher, nos valorizar. Acho que esse é o segredo. E às vezes hoje eu brinco muito, o segredo é se jogar, se joga na vida, se joga para as coisas, se joga para o trabalho. Uma coisa que às vezes eu penso que é o que pode nos deixar um pouco paradas ou travadas, Fernanda, eu não sei se elas compartilham da mesma ideia, é que a mulher tem mania de carregar uma pequena culpa. A gente evolui, chega, a culpa vai, a gente para, às vezes a gente volta, aí a gente vai, né,
por conta dessa questão da maternidade, por conta da questão que hoje nós queremos ocupar todas as mesas, nós queremos falar, nós queremos ser ouvidas, né? Mas ainda nós carregamos aí um histórico nosso da culpa, às vezes, da casa, não necessariamente do filho, mas do esposo, não necessariamente se você não tem filho, mas se você cuida dos seus pais, né? Nós temos algumas coisas, acho que diferente do universo masculino, né? Parece que ainda, e eu estou falando de pouco tempo, porque não me sinto tão velha assim, as mulheres nasceram para ser esposas, mães, e não ter esse universo que hoje a gente percorre, que é da profissional, e não é só profissional, nós como mulher. Como mulher. Como mulher. Acho que o que a doutora fala traz muito essa questão da identidade, porque a gente falou isso, inclusive, nos episódios passados, que é uma palavra-chave. A mulher, ela, ao mesmo tempo que ela tem esse dom e essa habilidade de doar-se, ela esquece de si. Então, o esquecimento é algo que é comum. Então, à medida que você se pauta nos seus diversos papéis, você esquece da mulher que você é. Então, essa troca, essa inversão aí, às vezes, que tem de papéis mesmo, dentro de uma organização familiar, que tem todo um contexto também social, querendo ou não, é um desafio. E a gente sabe que a vida é feita de escolhas. Então, doutora Valéria, até que ponto a doutora, na sua experiência pessoal também, teve que fazer renúncias ao longo do caminho? Pergunta difícil, né? Renúncias é como se a gente fizesse o tempo todo, né? Na verdade, eu não digo renúncia, talvez escolhas. A gente não consegue abraçar tudo. E até esse momento é difícil da gente se conscientizar, né? Porque a gente começa a achar que a gente dá conta de tudo. Aí chega uma hora que se fala assim, não vou aguentar essa carga toda. Então, por isso que eu acho que a gente fala assim, é difícil fazer renúncia, porque a gente se sente com medo mais assim, com medo de dizer não vou dar conta, eu sou capaz. Nós somos capazes, mas nós também temos que ter a capacidade de reconhecer, ó, agora não está dando, é coisa demais. Agora, falar em renúncias em termos de escolhas, né? Não sei, pessoal, profissional, tem momentos que a gente tem que fazer isso, eu acho que a todo tempo. E isso está muito ligado com o que a doutora Ana Paula falou agora, né? Porque ao lado dessa dificuldade de fazer renúncia vem a culpa. Né? Então, quando você faz talvez uma escolha, talvez até diante de uma necessidade profissional, vem aquele lado mãe, fala aquela vozinha, né, que a gente tem que habita lá dentro, falando, opa, mas será que você não está largando tudo? Coitado dos... E é sempre a mulher, né? Sempre a mulher. É impressionante, é sempre nós que temos a responsabilidade de falar assim, se o filho tiver problema de fazer terapia, é culpa da mãe, né? É sempre assim, a mãe que... quando fala, cadê a mãe desse menino? Né? É sempre... Então, aí você fica assim, mas por que renunciando? Será que a gente não pode estar compartilhando junto com a pessoa que está lá do seu lado? Então, assim, eu fico pensando, não é renúncia. Eu até esse momento, falei, eu sempre tentei ser a melhor mãe que eu pude. Não estou dizendo que eu fui a melhor mãe do mundo, mas a melhor mãe que eu pude ser. Tento ser uma boa profissional. E aí vai. Não são renúncias de escolher assim, ou eu sou mãe, ou eu vou ser. Mas pode ser as duas coisas. É uma renúncia no sentido realmente de escolha, porque não é sobre desistir, né? Abrir mão, falar, olha, não, agora eu não sou mais isso, agora eu sou aquilo. E é difícil porque a sociedade como um todo impõe isso para nós, né? Então, assim, existe rede de apoio, existe alguns segredos que podem ser colocados ali e que acho que o objetivo desse podcast, inclusive, é desmistificar isso, né? Que os segredos sejam revelados, né? Se tinha alguns segredos, que ele seja revelado. E o que me alegra em estar reunida com vocês aqui hoje é porque as histórias de vocês são provas de que é possível e de que uma renúncia de dizer assim, olha, dessa vez eu não vou fazer isso, no sentido de escolha, né? Porque que a renúncia parece forte. Parece forte. A ideia é essa mesmo. O sim que você disse para algo foi um não que você disse para outro algo. E está tudo bem, porque são direções aí no meio do caminho. A doutora Cláudia Padoan, ela que é especialista, né, em direito do trabalho, e
assim, eu tenho certeza que tem a vida pessoal dela e quantas mães, eu lembro da gente também nas nossas ideias, assim, em relação à comissão, ela sempre falou, ai, Fê, olha, eu sou muito tranquila. Porque, de fato, né, doutora, se a gente for abraçar tudo e querer controlar, acho que essa é a palavra. Controlar tudo, já acho era, que né? nós somos mais controladoras mesmo, né? Mulher é controladora. E também eu acho que a gente se cobra mais, né? Então a necessidade de você nunca achar que é o suficiente. Ah, então eu acho que eu sei aquele determinado assunto, mas eu sempre acho que o outro sabe mais do que eu. Então eu preciso estudar, eu preciso ser mais dedicada, e as mulheres são mais dedicadas, né? Nesse sentido, né? Então eu não acho que é só questão da culpa. Eu acho que é essa necessidade de você nunca achar que você é suficiente. Né? Então você sempre tem que buscar mais, tem que ir atrás de mais, e você acha que nunca é bom, nunca é o bastante. Às vezes a Valéria me liga e fala assim, eu queria te falar de um caso, isso já aconteceu algumas vezes, né, Val? Eu queria te falar de um caso. E aí ela fala, mas o que você acha? Eu falei, todas as respostas você tem. Tudo você sabe, não tem nada que você não sabe. Você sabe tudo, todas as respostas. Mas eu acho que você queria se ouvir, né? Então, às vezes, a gente também pode ser ombro da amiga também, para permitir que ela se escute, né? Então, não é só, às vezes, a gente precisa falar, mas quando a gente fala é diferente do que quando a gente pensa, né? Então, eu acho que essa necessidade de se sentir... não se sentir sempre capaz, né? Faltar sempre, achar que falta alguma coisa, e não falta. Eu penso, com relação a isso que a Cláudia está falando, é que a gente sempre tem que provar alguma coisa, até por uma questão, para ocupar nossos espaços, nós temos que provar que nós merecemos, né? Ficar ali, né? Como se não bastasse tudo que a gente faz. É o que a gente fala, que a mulher, eu, o tempo todo eu penso nisso, a mulher ela se exige muito mais do que os homens para ocupar um determinado espaço. Nós temos que nos sentir 100% preparadas para fazer ou exercer alguma atividade. E peraí, a gente pode buscar, né? Nós já somos caminho, capazes, né? Nesse caminho você pode chegar lá. E aí eu volto de novo para falar renúncia, né? Então a gente não precisa renunciar. A gente, em alguns momentos, precisa escolher, porque nós não somos não precisamos, né? Questão de capacidade, nós não temos necessidade de querer abraçar o mundo, né? Precisa do momento para nós também, como mulheres, né? Não tem ser só o lado mãe, o lado profissional. Aos filhos, a gente também não quer ceder o nosso lugar, né? Então, às vezes, você não quer que o pai busque na escola. Você quer ir, você acha que você pode tudo, e você quer fazer aquele papel, você quer estar lá. Você não quer que outra pessoa vá no seu lugar. E será que quando a gente não vai, a gente não fica com aquele lado da culpa que a Ana Paula fala, eu não estou sendo uma boa mãe. Por isso que nós assumimos, eu tenho muito isso, porque vai de mulher para mulher, cada uma tem o seu, não tem o certo nem o errado. Mas eu quero ocupar o papel de mãe. Eu faço questão, e às vezes eu não quero dividir. Então, talvez, para essa questão de geração, porque hoje você está com 3 mulheres aqui, mais velhas, com filho, então a gente está em uma outra situação, porque talvez até a gente enxergue de forma diferente, porque nós já atravessamos, né? Mas eu faço questão de ocupar aquele meu espaço. Mas eu não sei se isso é certo ou errado. Eu também não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta, entendeu? Mas eu também não quero abrir mão dele. E o que é importante a gente pensar? Não existe certo ou errado. O que a gente precisa, de fato, é suspender esse julgamento. E tem algo que eu acho muito interessante a gente pensar sobre julgamento, porque a gente se coloca num lugar de julgamento. Já parou para pensar que você se permite ser julgada por outra pessoa, porque primeiro você já se auto-julgou sobre aquilo. E já se condenou, né? E já se condenou, isso. Ainda, já é né? com sentença já irrecorrível, né? Se duvidar, já transitou em julgado aqui, fazendo trocadilhos. Mas o que elas estão falando, veja, foi citada aqui essa questão da família. E a família a gente tem sim como uma rede de apoio. E às vezes das inseguranças que a gente sente, na hora de delegar algo. Se vocês hoje falarem, olha, vou prestar uma mentoria aqui para jovens advogadas, que aí, né, a gente já entra aqui dentro dessas iniciativas maravilhosas que estão seguindo aí dentro da ideia do fórum, vai ter lá um capítulo que vai falar, precisamos saber delegar. Tarefas, precisamos saber delegar. O ser mãe vai muito de se identificar também, de identidade. Tem mulheres que até hoje conseguem falar, olha, eu não nasci para ser mãe. Tá tudo bem. Não quero ser mãe. Okay. Percebe? E
nessa trajetória, a culpa vem de encontro, a sobrecarga vem de encontro, arrependimentos. Então, o que a gente começou aqui falando dessa questão de renunciar, em termos de escolha, a gente tem que saber também enxergar que renúncia não é desistir, mas são escolhas temporárias que a gente faz sobre algo. E veja bem, já vou pegar aqui a doutora Valéria, porque ela é advogada com mais de 25 anos de atuação. E, antes de fazer o direito, ela se graduou em geografia, pedagogia, depois disso ainda foi para mestrado. Doutora, conte-nos sobre isso. Explica isso. O segredo, então, qual o segredo? Eu sou multitarefas. Na verdade, eu comecei muito, muito jovem, né, a trajetória, mas eu incansável. Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu vim de uma família que, para estudar, a gente precisava trabalhar, para poder até bancar os estudos e ajudar muitas vezes em casa. Fiz geografia, eu tinha 18 anos de idade 17 para 18. Eu fiz magistério, gente. Sou da época do magistério que nem existe mais. Vai fazendo as contas. Aí fui fazer geografia. E aí, na verdade, eu casei muito nova também. Eu tinha 21 para 22 anos de idade. Casei e continuei estudando. Isso que é importante. Essa rede de apoio, essa parceria tem começado dentro de casa, né? A gente sabe que talvez eu não conseguisse, não que a questão de deixar ou não deixar, porque vai muito perfil de da cada dinâmica, né, da família. De cada pessoa, mas não me viria com uma pessoa que fosse diferente, né? Que não permitisse que não tem como permitir, né? Mas a gente se vê mulheres que muitas vezes se sentem barradas pelo casamento. Às vezes é melhor repensar. Sim, talvez seja melhor pensar, se tiver que escolher. Mas eu sempre tive muito apoio, né? E aí continuei estudando, porque era muito nova, quis continuar, aí fui fazer pedagogia. Só que lá o bichinho dizia assim, agora você consegue. Porque quando eu fiz faculdade, eu fui fazer faculdade também até aquela que tinha condições de fazer, né? Aquela que dava para pagar, talvez, né? A escolha, continuei, eu exerci magistério, trabalhei muitos anos magistério. E o que veio primeiro? Foi até que junto. Aí eu resolvi, eu era professora, eu tive loja, fazia tudo junto. Aí resolvi voltar a estudar. Só que nesse meio tempo, eu engravidei do meu primeiro filho. Aí eu esperei um pouquinho, e aí quando ele estava com um ano... Fala o nome do primeiro filho, Luiz quantos anos ele tem hoje? Você quer que eu já dou? Eu falo logo de cara, aí faz conta, né? Ah, tá. Não, tô brincando. Tenho muito orgulho de falar isso. Meu filho, Luiz Gustavo, está com 30 anos de idade, é médico, mas ele tinha 1 ano, aí eu fui fazer direito. Até para encurtar essa história, são 30 anos contando, vai demorar um pouquinho, né? Bom, aí lá no meio da faculdade, eu engravidei de novo, mas eu tive um aborto espontâneo, perdi, né, o neném ali, que foi muito novinho. E isso é uma rede de apoio de novo que a gente encontra no meio da faculdade. A faculdade são 5 anos suficiente para você vidas que se... Viver uma vida. Nossa, é incrível, né? Você tem amiga que casa, que separa, E ali eu engravidei de novo no último ano da faculdade da minha pequenininha, que está com 25 anos, também é médica. Então, assim, 2 filhos. Eu falo que eu comecei com 1 e terminei com 2. E aí começa a dificuldade já no próprio banco escolar, né? Então, eu já tinha uma profissão, né? Aí eu fui na fase de transição. Então, eu comecei, e eu tinha apoio de novo de mames, né? Minha mãe, a mulher mais extraordinária que eu conheço, ela tinha que me ajudar a levar a nenê para dar de mamar, levava na faculdade. Então, é evidente que a coisa fica um pouco mais fácil, ou muito mais fácil, com esse apoio todo, né? Os amigos da faculdade que levava para estudar, e assim foi. Terminei, aí, na verdade, houve essa fase de transição mesmo de carreira, comecei logo a advogar, mas o meu sonho era prestar concurso, aí fui estudar para concurso, e nisso, gente, vocês não sabem, eu trabalhei na FIG, eu estudei na FIG, eu fiz faculdade na FIG, e um professor me convidou para ser assistente dele. E aí eu comecei com assistente, depois eu, na verdade, também acabei sendo professora aqui da casa, e aquele sonho lá de prestar concurso era o que eu queria, na verdade, eu queria carreira pública. Prestei concurso nesse meio tempo, com filho pequeno, lembra que eles eram pequenininhos, estudando concurso. Passei, aí entrei, fui procuradora jurídica de uma empresa pública durante alguns anos,
só que aí teve de novo a escolha. Aí vou voltar na história da renúncia. Uhum. Não dava para fazer as duas coisas. Para mim, pelo menos, naquele momento, eu não conseguia. Então, veja, eu fiz a faculdade, comecei a advogar na carreira, vamos falar assim, privada, né? Uhum. E trabalhava na faculdade, dava aula aqui, tinha algumas aulas de manhã, outra à noite. Quando me chamaram para ingressar na empresa, era uma empresa pública, né? Não sei se posso falar o nome, é Infraero, né? Não estou fazendo propaganda, não, mas Sim. foi procuradora jurídica dessa empresa. Aí eu falei, e agora? Agora eu não tenho mais aquele horário maleável. Meus filhos eram pequenos ainda, né? Pequenos eles vão ser sempre, inclusive agora, a idade que eles são meus filhinhos, né? Naquela época o mais velho já estava com 10 e a pequena com 6. E aí eu falei, não, eu vou, né? Mas eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, porque eu pensava, se eu for ficar o dia inteiro, aí eu tinha que assumir as aulas da noite, aí à noite aqui, que hora que eu vou ficar com meus filhos? Aí tá aí uma escolha, mas naquele momento eu achei que foi a melhor escolha. Eu não chamo assim que foi uma renúncia, né? Eu gostava muito daqui, né? E porque eu conciliava o magistério que eu tinha começado lá atrás. É interessante isso que você fala, porque é como se na nossa caminhada, a cada etapa que a gente passa, um conhecimento novo que a gente adquire, a gente tem que usar ele pro resto da vida. Tem que validar isso, né? E, na verdade, até então, hoje em dia, inclusive, essa forma de processo seletivo e tudo mais, as coisas mudaram, né? Antes você provava o sucesso sendo sempre a mesma coisa e galgando degraus, né? Mas hoje o entendimento já é o seguinte: a tal das skills, né? Aí tem as softs e as hards, né? Ou seja, as especialidades que você vai adquirindo, um curso livre e tal, no final, tudo isso contribui para um final de sucesso. O depoimento da doutora Valéria me fez lembrar o depoimento que eu queria citar aqui, da doutora Emília Escaleira, ela que é hoje secretária da Comissão de Ação Social da nossa OAB Guarulhos e também membro efetiva da Comissão de Seguridade Social. Inclusive, ela está em Brasília no mestrado hoje, desejamos aí toda boa sorte para ela. Ela disse o seguinte: quando viramos mãe, deixamos tudo para fazer o melhor para os nossos filhos. Eu fiquei 20 anos longe da advocacia para me dedicar à minha família e os meus filhos, que são umas bênçãos de Deus na minha vida. Por isso, não me arrependo. Todo o sacrifício valeu a pena. Vale a pena, doutora Cláudia? Vale super a pena. Nossa, a gente não cria filho pra gente, né? Primeiro, a gente cria filho pro mundo. Então, quando a gente vê que eles estão no mundo lá, seguindo seus caminhos, seguindo as suas carreiras, né? Ou minha filha, no caso, ainda está fazendo faculdade, meu filho também, mas... Fala nome do filho e idade. Eu tenho o Guilherme, de 26, e a Júlia, de 19. Ele estuda engenharia, e a Júlia estuda odontologia. Ela falou que ela queria ser qualquer coisa na vida, menos advogada. Porque diz que a gente trabalha demais. Mas esse trabalho demais também me permite, e sempre me permitiu, tê-los muito perto. Então, eu trabalhei muitos anos com uma pessoa maravilhosa, que daqui a pouco vai ser ouvida pelas colegas, doutora Ivani Tavares, que sou apaixonada, e sempre me permitiu que eu pudesse tê-los perto de mim. Então, eles iam trabalhar comigo, tanto o Guilherme quanto a Júlia. Os dois trabalharam comigo desde pequenininho, até pelo menos uns 2 anos, até um pouco mais, eles iam para o escritório. No caso da Júlia, eu tinha berço montado do lado da minha mesa. Então, assim, a vantagem também dessa nossa carreira de advogada é tê-los. Então, assim, sempre tive eles muito, muito perto de mim. Isso é uma bênção, maravilhoso. Mas... Muito bem. E você chegou numa etapa, falando do seu filho, que ele foi morar longe de casa para fazer essa... Com 16 anos, ele foi morar em Minas Gerais. Uau. Numa cidade que chama Barbacena, uma cidade super pequena. E eles queriam... na verdade, ele queria fazer engenharia no ITA, era o sonho dele. E aí ele foi para lá, fez o ensino médio lá. Ele começou o ensino médio aqui, fez até o primeiro e o segundo ano, depois ele teve que voltar para trás. Aí fez primeiro, segundo e terceiro lá. Uma escola maravilhosa, teve um ensinamento muito bom. Isso permitiu que ele fizesse cursinho
pago pela própria instituição, lá ele ganhou bolsa, tudo, e depois ele não conseguiu o ITA, foi até segunda fase, chegou assim na porta do gol. E aí ele faz escola politécnica, ele faz USP e tá. Percebe que assim, gosta de trabalhar demais versus os frutos que a gente colhe, né? Porque os filhos, querendo ou não, eles levam para si também os modelos, né? Que eles têm dentro de casa. A importância do estudo. Exato. Então, serve de inspiração. Mas a doutora Cláudia falando me fez pensar na palavra-chave ajustes, né, doutora Ana Paula? Que a gente tem que fazer ao longo do dia a dia e da carreira. Por quê? A maternidade é feita de fases, as nossas carreiras jurídicas, que acho que é importante a gente chamar a maternidade de carreira também, né? Então, essas nossas carreiras jurídicas também são feitas de fases. E esses ajustes, como lidar com os ajustes? Eu já vivi muitas fases da maternidade. Conte-nos. E fiquei aqui, enquanto as colegas falavam, né? Fiquei pensando, porque vi a Valéria falar com tanto orgulho, e você também falar com tanto orgulho, né, dos seus filhos, e eu ficava aqui como mulher pensando assim, elas estão falando porque os filhos são efetivamente o resultado das mulheres que decidiram sair, trabalhar, não abrir mão dos seus espaços. Então, esse orgulho todo para vocês é o resultado de tudo aquilo que vocês fizeram na vida de vocês. Que eu também acho que é um pouco do que eu fiz na minha vida. Sim. A gente tem como... Bem que você falou, bem que você falou que tinha esse momento. E já me fala nome dos filhos e idade. Eu tenho a Gabriele, que ela tem 29 anos, trabalha com marketing, e tem o Santiago, de 22 anos, que está no último ano de Direito, né? E já trabalha comigo lá no escritório. São os dois que apertam aqui o coração. Porque eu tive fases diferentes. Quando eu tive a Gabriele, eu trabalhava registrada numa empresa pública aqui, uma economia mista aqui de Guarulhos. Então, quando bate cartão, é uma outra história, bem diferente, né? Então, eu fiquei aquele período da licença maternidade, pude ficar aquele período com ela, e depois tive que voltar a trabalhar. Já na época do Santiago, eu já estava trabalhando no meu escritório, tinha o meu escritório e já não tinha mais essa questão da licença, né? E ele estava também, Cláudia, no meu escritório, ele foi junto comigo. 15 dias eu já estava trabalhando. 15 dias ele já tinha o bercinho lá no escritório. E ele tema do próximo podcast, maternidade. Licença maternidade na advocacia. Existe? Não existe. Não existe. E às vezes eu tento lembrar como que foi feito nessa trajetória esses ajustes. Mas eu acho que eu simplesmente me deixei levar pelos momentos, pela situação que existia e resolvia. Perfeito. E não colocava nenhum tipo de empecilho naquilo, não via nenhuma dificuldade. A nossa querida Ivani vem falar daqui a pouco, ela me perguntou assim, qual a dificuldade que você teve na carreira? Porque ela falou assim, eu não tive nenhuma, você teve? Aí eu falei assim, ela não teve nenhuma. Eu acho que eu também não tive nenhuma, porque nós conseguimos chegar até aqui. E hoje, quando a gente olha para o passado, essas dificuldades estão bem distantes. Elas estão tão distantes, porque a gente atravessou, eu acho que tão bem, e eu fui me ajustando. Os ajustes foi assim, acontecia uma coisa, eu entrava ali. Então, primeiro, me dediquei bastante para a minha carreira, junto com a questão da maternidade, né? Nunca abri mão da maternidade, nunca abri mão da minha carreira, nunca, em nenhum momento. E as duas caminharam juntas, com as dificuldades que nós mulheres temos, e que a gente vence o tempo todo, todo dia. Mas eu sempre quis ser advogada. E justamente quando eu olhei, porque é a minha profissão, o que a advocacia me levou, é o que eu posso hoje proporcionar e o que eu pude proporcionar para os meus filhos até agora. Então, ao mesmo tempo que veio essa culpa que eu falei no começo, eles também têm orgulho da gente, porque quando eu fui... Agora tive mais uma escolha para fazer, quando eu fui convidada para ser vice-presidente da OAB, a primeira coisa que eu falei assim, eu não posso ir por causa dos meus filhos, porque eu já estou muito tempo fora, com muitas atribuições, eu falei, eu não posso, né? Eu preciso ficar. Mas quando eu fui conversar com eles falaram assim, nós queremos que você vá. Não, detalhe, eu preciso fazer uma pausa aqui, nesse depoimento dela, por quê? Quando ela fala da vice-presidência da OAB Guarulhos, parece que foi algo inédito, né? Doutora Ana Paula chegou aqui ontem, pronto, vice-presidente. Não! Quer dizer, ela entendeu que a vice-presidência ia tomar ainda mais tempo, mas em que sentido? Por conta do nível de entrega dela. Ela foi vice-presidente da Comissão de Relações Institucionais da OAB Guarulhos em 2016 e 2018.
secretária-geral adjunta 2019-2021, conselheira estadual 2022-2024, além de estar na Comissão Permanente de Orçamento da UAB São Paulo, presidiu, né? A comissão permanente. E hoje, vice-presidente da UAB Guarulhos. E aí, nós já estamos caminhando para o final desse primeiro bloco. Tinha tanta coisa para falar, né? Não é, não? Mas, olha, temos que ter, assim... eu posso fazer justiça? Pode, Eu claro. estava aqui pensando que eu falei o nome de um filho, não falei outro, eles vão... Tem isso também com filho, né? Tem que ser justo. Tem que falar dos Gente, dois. o Luiz Gustavo tem 30 anos e a Mariana tem 25. Eu falei, verdade, não falei o nome. Eu falei assim, ó, a minha nasceu. caçulinha. Último ano. Minha caçulinha tem nome. Olha, e vamos prestar atenção, doutora Fernanda, Sim. que no final ela lembrou do quê? Ela não citou o nome da filha. Olha que interessante. Sim. Nós falamos tantos assuntos, mas Sim. ela ficou Eu ali fiquei no preocupada. silêncio dela, pensando, não, De novo, é a maternidade. mãe, isso é a Sim, profissional. Sim. E assim, eu gostaria que vocês falassem, né, para a gente encerrar aqui esse nosso papo que precisa continuar, né? Porque conciliar a carreira jurídica com a carreira da maternidade e ainda estar aliada à luta de uma classe de colegas e de trabalho e de luta para uma transformação social. Qual é a sua palavra de encorajamento, doutora Ana Paula? Não é fácil. Não é fácil. É muito fácil. É muito fácil. Nós temos que ter equilíbrio, né? Eu nunca quis colocar muita dificuldade na minha vida, por mais que eu tenha vivido como todas nós vivemos todos os dias. É difícil? É. Nós vamos conseguir? Vamos. Por isso que é fácil. É fácil. É fácil a gente se reconhecer como mulher e não abrir mão dos nossos espaços. É fácil. A gente precisa ter esse momento para a gente poder se entender, para a gente poder se colocar no nosso lugar, não abrir mão daquilo que nós queremos, sem nenhum tipo de julgamento, porque hoje eu falo, não é nada certo, não é nada errado. E cada uma tem a sua fase. A minha fase nesse momento é assim, e eu já te falei isso várias vezes, você daqui a pouco vai falar junto comigo. Eu não sou e não quero ser a Mulher Maravilha, porque já fui muito, mas nesse momento eu não quero. Né? Então, o que eu falo para vocês? Não abram mão de absolutamente nada. Enfrentem as dificuldades do dia a dia. Tenham certeza que nós conseguimos. Nós conseguimos. Vocês irão conseguir também. Vamos lá, vamos estudar, vamos criar nossos filhos, vamos ser mães, vamos fazer opções, vamos fazer tudo que nós queremos. Vamos ocupar todos os lugares que são devidos, que são merecidos por tudo aquilo que nós até agora estamos trabalhando. Muitas mulheres já sofreram muito para que nós hoje estivéssemos sentadas aqui nessa mesa. E nós vamos trabalhar ainda mais, nós aqui, para que outras possam chegar mais longe. Então, não coloquem dificuldade. É fácil e é difícil. A escolha é sua. Muito bem, gente. Olha, tem palmas no podcast. Eu quero terminar com as lágrimas da doutora Valéria, mas espera aí. Peraí. Antes, doutora Cláudia, eu sei que a Comissão de Ação Social, por exemplo, eu vejo que é algo que brilha nos seus olhos. Você tem um trabalho, inclusive, fora, né, da nossa casa, da OAB também, relacionado à assistência social, enfim. Mas eu quero que você deixe também uma palavra de encorajamento para a mulher advogada, dentro de toda essa sua carreira jurídica, materna e dentro da OAB. Será que eu consigo mais Consegue. alguma coisa além da Ana Paula? Consegue. Completar além da Ana Paula? Eu acho que o que eu posso falar é não desista. Não desista porque a gente dá conta, a gente consegue e basta querer, né? A gente querendo, tudo que a gente quer, a gente conquista, a gente corre atrás e toca o barco, vamos embora. Muito bem. Doutora... E se precisar de uma mão, tá aqui, ó, estendida. Sim, você também falou do seu ouvidinho para mim também essa semana. É isso. É isso. É a essência, eu acho que essa verdade, sabe, se caminhar juntos, assim, de verdade, gente, é latente, é tangível, né? Então, eu sou muito grata. A gente tem que se ajudar, né? Todo mundo junto. Se a gente der a mão, a gente dá a volta no mundo. Sim.
Gente, em meados de 2021, a doutora Valéria encabeçava um projeto de um e-book com o nome Somos Diversas, os desafios da advocacia, né, da mulher na advocacia. E, de alguma forma, eu agora aqui em 2025, na comissão, também vejo que as lutas, os enfrentamentos, eles continuam. Como bem disse a doutora Ana Paula, o equilíbrio é a chave, o saber fazer escolhas é a chave. E isso parte, sim, de uma alma educadora, de uma alma de educação, de que vem para impulsionar pessoas. E a doutora Valéria, ela representa isso para mim. Então, eu gostaria muito que você deixasse o seu depoimento. Meu depoimento de incentivo? De incentivo. De incentivo. Primeiramente, eu fico aqui, deixar o meu convite. Um convite para que aquelas que estejam nos assistindo participem da OAB, não sejam meras espectadoras que fiquem lá reclamando, né? Essa casa não me representa, porque essa casa representa, na verdade, nós representamos essa casa, né? Nós somos a OAB. Então, assim, primeiro ponto, venham conhecer, tenham essa oportunidade de estar aqui, e a importância de termos as pessoas, como você disse, esse que foi o objetivo, né? De trazer pessoas diversas, né? Nós precisamos reconhecer que nós, mulheres, somos diferentes dos homens, e entre nós somos diferentes uma da outra, e nós nos completamos, né? E, assim, é preciso para a gente ter essa força, né? Nós precisamos respeitar essas diferenças para que nós possamos ser cada vez mais fortes. Eu nem sei assim, o que dizer nesse momento, né? Eu começo a falar da vontade de chorar e de falar muito também aqui, né? A gente começa a ficar lembrando até esse momento do e-book, foi um momento de pandemia. Olha quanta coisa que a gente já viveu, né? Então, e era um momento que você tinha que pensar em fazer alguma coisa, né? De não deixar que esse movimento cair a peteca. Foi que surgiu a ideia do e-book. Eu já falei que eu ia chorar. Respira. A importância de reunirmos das mulheres naquele momento de clausura, não deixar que nos calássemos, né? E assim, como fazer isso? Nossa, mas que impressionante. Como assim, e cada uma no seu espaço, não sei se a Ana Paula lembra disso, como a gente conseguiu trazer tantas pessoas diferentes, pessoas que eu não conhecia, não foram só amigas, porque a ideia era trazer mulheres que viviam a situação da pessoa com deficiência, a mulher negra, a mulher trans. E aí uma falando, quando nós precisamos ter a representatividade garantida naquele projeto, gente, para que pudéssemos mostrar o quão diversas nós somos, né? Quão diferentes são as nossas histórias. E naquele momento de pandemia, você vê como a gente consegue? Né? Consegue. E esse projeto saiu. E tinha também uma questão que a gente vivia muito de perto nesse momento, nessa época do e-book, porque tinham elevado o índice de violência doméstica por conta da pandemia. Então, nós vivíamos tudo isso, então a gente precisava se fortalecer para que a gente pudesse entender tudo aquilo que estava acontecendo. E não calar, né? Diante daquilo, fazer alguma coisa. E nós conseguimos um evento online, que nós chegamos a ter, né, acho que quase 200 pessoas no lançamento do e-book. E é um projeto, assim, ele não pode parar. Ele vieram outros de outras formas, mas eu acho interessante você resgatar. Fico feliz de você ter tocado nele, que é uma coisa que a gente pode dar continuidade de alguma forma, né? Pensar, ele foi um e-book, quem sabe pensarmos em continuar divulgando, resgatando onde estão essas pessoas que contribuíram, né? Onde estão essas mulheres, passado quantos anos? Já são quase, parece que não, mas a gente viveu 4, 5 anos de pandemia. Bom, e é isso. E essas pessoas que não participaram, quem sabe são as próximas vozes, né? Sim. O que ela falou é muito importante, ela tocou nessa palavra, voz, e voz ecoa. Então, sem dúvida, eu quero agradecer aqui vocês duas, porque você que nos assiste, você vai piscar e a gente volta com outras 2 convidadas aqui. E eu quero agradecer demais vocês, fontes de inspiração para mim.
E eu tenho certeza que para cada mulher advogada que nos ouve aqui nesse podcast. Até breve. E dentro dessa temática do que os desafios da maternidade e a carreira na advocacia, eu trouxe especialmente o depoimento de duas mulheres muito relevantes na nossa OAB Guarulhos, que de alguma forma constituem a história da OAB Guarulhos e a advocacia. Primeiro delas, eu quero trazer aqui o depoimento da doutora Regina Célia da Silva Pegoraro, conhecida como doutora Regina Pegoraro. Ela que é advogada trabalhista na Pegoraro Sociedade de Advogados, ela é graduada aqui pela FIG-Unimesp, inclusive, e ela mora no bairro do Carmela Bom Sucesso, o que fez com que ela fosse pioneira no projeto de descentralização da OAB Guarulhos. Ela já foi diretora tesoureira da OAB Guarulhos e atualmente ela está coordenadora do Polo Shopping Bom Sucesso Pimentas. E olha só, ela conta: ingressei na advocacia no final da década de 1980, anos de mudança social e política para a promulgação da atual Carta Magna. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 1, trouxe o marco da igualdade jurídica entre homens e mulheres, abrindo o caminho para as transformações sociais, política e econômicas na busca da concretização desse ideal. A minha geração contou com o privilégio de livre acesso das mulheres ao mercado de trabalho e ao ensino, enfrentando os obstáculos decorrentes de fatores sociais, culturais e econômicos. Um dos maiores desafios para a consolidação da minha carreira foi a dupla jornada e a sobrecarga doméstica. No meu caso, tive a oportunidade de contar com a minha mãe, Dona Dulce, como apoio no cuidado dos meus filhos. Mas, mesmo assim, passei pela experiência de precisar levá-los para o escritório, para a justiça do trabalho, enfim. Me recordo de ocasiões que precisava pedir aos colegas que cuidassem das crianças no corredor da justiça do trabalho para participar de audiência. E assim, segui trabalhando e cuidando das crianças com muito amor. E ela diz o seguinte: o amor torna a jornada mais leve. Regina Célia da Silva Pegoraro. Doutora, muito obrigada pelo seu depoimento, um depoimento corajoso, e são os detalhes que fazem toda a diferença. Eu tenho também aqui o depoimento da doutora Verônica Magna. Ela que também veio do ramo da educação antes de ingressar na advocacia efetivamente. Ela esteve secretária-geral da OAB Guarulhos na diretoria, na gestão passada, e ela tem um trabalho fortíssimo, uma história muito forte, junto à comissão da OAB Vai à Escola, comissão da Ação Social, entre tantos outros trabalhos que ela realizou e continua realizando na nossa OAB Guarulhos. E ela diz o seguinte: a maternidade é divina, mas temos que respeitar a escolha e individualidade de cada mulher, pois nem todas nasceram com essa missão, pois se trata de uma vida de doação, zelo e cuidados para além da idade dos filhos e filhas. Tenho 3 filhos e nunca deixei de trabalhar. Creio que a escolha da carreira e a forma de trabalhar seja fundamental para conciliar família, trabalho e casa. Escolhi ter meu escritório e assim ter autonomia na distribuição da minha agenda. Tive 3 filhos e nunca parei de trabalhar. E fui abençoada por um homem sensível que também organizava o trabalho dele com o meu trabalho. Foram tempos de muita correria, pois praticamente passávamos o bastão um ao outro. Sempre nos organizamos para viajar e ter momentos especiais em família. Educamos, formamos e casamos nossos filhos, mas a maternidade não se encerra por conta da nova família que cada um constituiu. Sou uma mãe presente e costumamos nos falar, e se possível, nos ver todos os dias.
A internet e aplicativos atuais ajudam muito. Entre dar atenção aos filhos, marido, ser gestora de um lar, especialmente ser gestora do meu escritório profissional, tudo deu certo. Me sinto realizada e feliz. O desenvolvimento humano passa por estações por nossa vida. Todas as estações nos fazem crescer, inclusive os dias cinzas e frios. E neste contexto tive que ressignificar minha vida em razão do acidente de trabalho do qual meu marido foi vítima. O que era normal exigiu minha ressignificar a rota enquanto esposa e a readaptação de filhos em tenra idade que não compreendiam os motivos de um pai deficiente físico que limitava-se a algumas atividades e brincadeiras com os filhos enquanto encarava a sua nova realidade. A depressão é um estado emocional difícil de superar, que atingiu toda a família, mas com muita fé no Altíssimo conseguimos vencer. O renascimento é decisão. Por isso, resolvi voltar à faculdade e me tornar advogada. Encontrei meu novo caminho e sou muito feliz com o meu trabalho. Meu dia a dia contribui para equalizar problemas, me fazendo cada vez mais humana. Agrego valor às pessoas, principalmente àquelas que são vulneráveis. E olha só, deixando aqui uma mensagem de encorajamento para nós, mulheres advogadas, ela diz o seguinte: acredite que a vida te reservou momentos incríveis. Seja positiva e aproveite cada oportunidade. Tudo posso naquele que deposito minha fé. Perguntei para ela curiosamente quais são os nomes e as idades dos filhos. E é o Diogo, que hoje está com 35 anos, Otávio com 32, Letícia Magna com 30 anos. Ela que mencionou aqui, casada com o senhor Ivo. E aí ela tem a netinha dela, Isabela Magna, que está com 1 ano e 10 meses. Esses são os depoimentos de 2 mulheres que são muito relevantes dentro da nossa UAB Guarulhos. E eu tenho certeza que você aí está forjando o seu depoimento, o seu testemunho de vida também. Lembre-se sempre que as experiências que você passa estão criando, estão escrevendo uma história, e certamente uma história de sucesso. Que esses depoimentos sigam nos inspirando e partimos para o bloco 2 desse nosso podcast especial, episódio Maternidade e os Desafios da Carreira na Advocacia. Calma aí que agora... Nossa, estava até numa ordem, olha que interessante, gente. Foi? Respira, porque a edição vai cortar essa parte. Então, é como se nada tivesse acontecido. Maravilhoso, tem que ter corte de erros. Quer uma ajuda? Agora rascunho, vai. eu faço Até bati, isso. olha só, uma coisa que a gente não... Você piscou e nós estamos de volta no segundo bloco desse nosso encontro tão emocional e tão acolhedor entre mulheres advogadas da nossa cidade de Guarulhos. E agora, entre essas vozes femininas da advocacia, está aqui ao meu lado ela, Tatiane Delbusto Domingues, que é advogada, e eu já vou adiantando aqui, tá? Mãe do Guilherme e do Gustavo, especialista em direito previdenciário, tem feito a diferença na nossa cidade, na nossa OAB Guarulhos, inclusive, e atualmente ela é relatora da 18ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Guarulhos. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, mulheres tão lindas, dedicadas. Muito bom. E, gente, olha, eu não tenho como dispensar apresentações. Essa mulher, ela representa tanto para nós. Ela tem história com a OAB, ela tem história com a advocacia, ela tem história com a luta pela ocupação dos espaços de poder da mulher e da mulher advogada. Ela, doutora Ivani Marques Rezende Tavares, conhecida como doutora Ivani Tavares. E assim, eu não vou ler agora aqui todo o currículo, né? Mas eu já posso adiantar que, trazendo esse aspecto mais pessoal,
Ela é mamãe de 3 filhos e avó de 4 netos. Então, nessa temática da maternidade, damos as boas-vindas à nossa querida doutora Ivani. Que prazer estar aqui com você, Fernanda, com a minha queridíssima Ana Paula. E você, Tati, né? Todas moram no meu coração e a advocacia nos une de uma forma assim tão intensa que é difícil transmitir a mensagem, viu? Porque a gente se gosta e não sabe por quê. E aqui estamos nós. Muito bom. Bem, nós estávamos falando aqui, né, sobre a maternidade, sobre conciliar essa carreira, e eu quero aproveitar um gancho que a doutora Ana Paula falou, que ela disse o seguinte: tem a questão entre as dificuldades ou facilidades, que é fácil. Por quê? Porque equilíbrio é uma das palavras-chave aí da decisão. E eu acho muito importante, eu gostaria que ela falasse ainda um pouquinho mais sobre isso, porque eu acredito que tem uma questão de ter um olhar positivo sobre as coisas, né? Tem um obstáculo? Tem. Tem muitos desafios? Tem, mas vamos focar no positivo e é isso que leva a superar, né, doutora? Eu tenho essa essência. Opa, essência. Eu não costumo ver o lado ruim de nada. Mesmo quando a coisa está assim, dando tudo errado, eu falo, calma, calma, que vai dar certo. Eu acho que isso faz parte para que a gente possa, assim, avançar e não ficar parada, porque se você fica no negativo, você fica parada, você não encontra a saída. Essa é a minha forma de pensar. Você fica parada, não encontra a saída e nada avança. Então, mesmo quando eu me vejo numa situação ou da minha casa, ou com os meus filhos, ou com meu marido, ou na OAB, ou mesmo no meu escritório, que parece assim que não tem saída, eu paro, respiro, falo, vou encontrar. Hoje, nessa nova versão minha de uma mulher madura, eu deixei de ser um pouquinho impulsiva jovem, eu já fui muito impulsiva, Ivani. Muito, muito, muito. Hoje, eu, para nada, nenhum desses campos que eu falei, nem maternidade, nem como esposa, nem no escritório, nem na OAB. Eu tento hoje sempre parar, pensar, enxergar por todos os lados para achar uma solução. E eu me vejo assim, eu me vejo como uma mulher que arruma a solução para tudo, para tudo. É assim que eu me enxergo. Sim, e eu acredito que a advocacia, eu até falo, né? A gente procura sempre ter uma atuação preventiva, antecipada, por quê? O advogado, querendo ou não, né, na sua essência, é um resolvedor, somos resolvedoras de problemas. E se a gente não resolve o problema, a gente se torna um problema, né? A doutora Tati, que tem essa atuação na Seguridade Social, é também civilista, né? Atua também em diversas áreas. O que você tem a dizer para nós em relação a esse equilíbrio que a gente tem que ter dessa relação com o cliente e manter as coisas em casa? Às vezes é uma luta silenciosa, né? Muito, e eu aprendo com a vida e aprendo com grandes mulheres e histórias, né? A doutora Ana Paula, só uma parte aqui, a gente ela liderou, né, a comissão de festas, onde eu participei por alguns anos, e eu aprendi muito, que eu ficava desesperada, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, ela, calma que nós vamos juntos, vamos conseguir. Então, eu ainda estou aprendendo a não ser tão impulsiva, ainda sou. A advogada, às vezes, não fica no escritório, ela vai para casa também, né? Então, assim, é uma tarefa muito digna, muito de coragem, porque foi o que eu comentei com a doutora Ivani. O nosso papel, quando nós temos essa estigma de liderança já com a gente, é muito difícil separar. Às vezes o Guilherme fala, mamãe, poxa, deixa a advogada, agora a gente não está no escritório, né? Quando o Gustavo fala, mas eu poderia, e ele tenta interpretar como se fosse um processo para tentar ver se me convence, eu falo, não dá. Mas é um desafio desde, eu comentei aqui que eu sou nascida, né? O direito nasceu aqui da FIG, eu sou filha da FIG. Legal. Em 2007, porque era 2006, mas o Gui resolveu vir e eu não pude terminar em 2006, por questões financeiras e também vou arrumar a condição para ele chegar. 2007 terminei, fiz meu exame de ordem aqui na casa, então é muita emoção eu estar aqui de volta. E eu digo que, assim, conciliar a maternidade sempre foi um grande desafio, porque ele, com 5 meses, eu já tinha retornado à faculdade e falei para minha mãe, eu preciso trabalhar.
E ela ficou com ele no carro enquanto eu fui no Poupa Tempo e consegui uma vaga por conta da minha experiência já no 9º semestre de Direito, numa empresa, primeiro era Cumbica, quando chego em Cumbica era no Bom Sucesso, mas eu abracei, né, porque eu precisava tocar, minha mãe mesmo sempre me apoiou, disse, não, você está terminando uma faculdade, não é para você ficar em casa. E lá eu tinha que tirar o leite no banheiro, porque eles não podiam saber que eu tinha um bebê que eu amamentava. Uau. E quando ele me recebia com a minha mãe, eu até me emociono. Era muito incrível. Desculpa. Não se desculpe. Ele me cheirava e na hora mamava e ficava feliz. Mas todo outro dia eu tinha que ir de novo. E hoje ele está aí. E vai seguir meus passos. Ele está fazendo direito. Desculpa. Olha, a gente tem as redes sociais e foi muito emocionante porque você chegou a compartilhar nas redes sociais o primeiro dia dele de aula. Que orgulho, né? Anos depois, ver o filho galgando os passos. E gente, tem uma coisa aqui que eu levo para a vida. E parece rude, mas não é, porque as coisas que são rudes, às vezes, as verdades, né, que devem ser ditas, elas nos libertam. Cada filho tem a mãe que merece. Nossa, que rude isso. Não. É completamente libertador. Por quê? Cada filho vai aprender com a mãe que tem. Cada filho vai ser nutrido da mãe que tem. Veja, tem mães que optam por abrir mão de uma carreira fora das suas casas e tá tudo bem, para se dedicar aos filhos. Tem mães que precisam daquele recurso, que não conseguem abrir mão, e elas têm que sair para trabalhar. E está tudo bem. Se vai ter a rede de apoio, a presença da mãe, quer dizer, é uma mãe que também está que também está se sacrificando já num papel de avó, em favor da filha e do seu neto, para que a filha dê continuidade a determinados projetos. Então, olha só, essa questão desse acolhimento e é aquele perfil, é aquela forma, é aquela dinâmica que foi escolhida e adotada. Então, assim, a vida não é uma ciência exata, não é, doutora Ivani? Com certeza, né? E o papel de mãe, ele está tão enraizado e você o exerce assim de uma forma, você não percebe, você faz coisas que não percebe, né? Eu casei e saí do emprego porque não podia trabalhar casada na época. Mas logo em seguida eu consegui um emprego em departamento jurídico que me levou efetivamente à carreira jurídica. E ali eu tive os 3 filhos trabalhando, certo? Sempre ali, com gravidez de risco, mas não faltava nenhum dia. E quando eu entrei na faculdade, foi assim algo maravilhoso para mim, porque eu comecei a minha carreira já num jurídico. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já trazia uma bagagem, né? E isso me fortaleceu bastante. E não foi fácil, viu, Tati? Assim como você, não foi fácil mesmo. Eu tinha um filho com bronquite e naquela época não tinha essas bombinhas maravilhosas, isso, né? Então, teve noites que eu passava noites no hospital com ele e deixava dois dormindo em casa, porque eu não tinha empregada que dormia. Então, fechava lá, saía com ele e de manhã eu tinha que estar 7h30 no serviço. E é uma barra que só a mulher mesmo consegue. Homem, eu tenho impressão, com todo respeito aos homens, né? Porque eu os admiro muito, mas homem não conseguiria. Nós somos feitos de um barro diferenciado, certo? Aquela força que a gente tem, nada derruba a gente, não tem o que derrube, a gente está lá. Você pode estar doente, dor de cabeça, dor de barriga, o que for, você está lá, né? Eu me recordo de coisas que a gente faz e a gente é obrigada a fazer. Né? Trabalhando, o filho precisava que eu fosse comparecer em algum evento, lá o desfile de 7 de setembro, e eu não podia ir, como é que eu podia faltar no serviço? Né? Depois ele cobra, mãe, você não foi? Eu falei, fui sim, eu estava lá, você não viu? Fiz um tchauzinho para você lá na esquina, você nem me viu, como, né? E a gente tem que dançar conforme a música. São várias situações que você passa. E eu acredito, tenho muita fé, né? Um dia eu estava trabalhando, até gosto de contar isso. Eu estava trabalhando e algo me incomodava terrivelmente no trabalho.
E eu trabalhava num departamento que eu cuidava da porta ali, eu fechava, era uma sala só minha, ali na Barão de Mauá. Tá. Eu saí, tranquei a porta e fui para casa. Por isso que eu digo que a gente, quando tem fé e a gente se alicerça num poder que nos ilumina, eu chego em casa, a empregada lá, distraída, não viu o fogão, estava vazando gás, e meus filhos sentados na sala, e conforme eu abri a porta, o cheiro de gás todinho ali. Então, mãe tem isso, mãe tem sexto sentido, Intuição. Mãe tem que trabalhar porque precisa ajudar no sustento do lar. Mas ela tem ali, está ali, né? Deus criou a gente de uma forma tão linda, né? Não é isso, mãe? Você que está aí do outro lado. Você tem tanta história para contar que se a gente fosse fazer isso aqui, nós íamos ficar uns 3, 4 dias só falando das histórias. Sim, é verdade. É inacreditável. Conciliar o trabalho e a maternidade, que eu tinha um marido que só viajava, só vinha para casa no final de semana. Então, não era fácil, né? E eu fiz os 4 anos, na época era 4 anos, beleza, né? Bom, né? Mas tinha direito romano, tinha os direitos aí bem. Mas a minha época ainda O latim. E dias que a gente senta ali e fala, o que eu estou fazendo aqui? As crianças estão sozinhas em casa, né? Mas valeu a pena cada segundo, cada minuto, cada esforço para a gente chegar aqui nessa. A advocacia teria perdido muito. E as mulheres também. Não, as mulheres todas têm histórias para contar, todas sabem. A doutora Ivani falou dessa força. E a doutora Tati falou dessa questão da boa influência que veio da doutora Ana em relação a olhar as coisas de maneira positiva. Doutora Ana, a gente pode dizer que a mulher, essa força, ela vem através do amor e o amor coloca na gente uma lente de observar as coisas com positividade? Nossa, essa palavra amor é forte, né? É muito forte. Mas eu acho que tudo que a gente envolve amor, ela fica mais fácil, né? A Tati me emocionou muito aí, não deve ter sido fácil essa tarefa dela, e tinha muito amor envolvido. A doutora Ivani também com a história dela. E eu fiquei aqui, Fernanda, pensando, né? Uhum. Quantas mulheres e quantas histórias nós temos para contar aqui? Muitas. Olha só as nossas dificuldades e como nós enfrentamos e como nós chegamos aqui. E essa Somos Diversas que a gente falou, a minha história foi um pouco diferente. Eu fiquei prestando atenção na sua mãe, que teve esse cuidado, e prestei atenção na Ivani, que deixou com a empregada, né? Quando eu tive filho, a Gabriele, a primeira filha, a minha mãe disse assim, foi uma opção sua ficar grávida, não minha. Então, você cuide da sua filha. Eu vou te ajudar nos momentos de emergência. Quando você precisar para um médico, alguma coisa no seu trabalho muito diferente, você me chama. Se não for assim, não me chame. Assuma aquilo que você escolheu para a sua vida. Tinha 26 anos. Durante alguns anos, aquilo me perseguiu e me trouxe isso à lembrança quando você falou da sua mãe levando seu filho lá. Mas hoje, eu penso assim, aquela atitude da minha mãe foi o que me transformou na mulher que eu sou hoje. Nessa conversa nossa do certo e do errado, né, que não tem nada certo, não tem nada errado, a atitude da minha mãe, naquele momento, ela me fortaleceu. E eu tive que ser uma mulher independente, depois a vida me levou para tantos outros caminhos, que essa independência foi muito bom para mim, porque depois, no final, acabei cuidando da Gabriele sozinha, como mãe solo, né? Então, essa força que a minha mãe me deu, e a forma dela de me amar, né? E a forma dela de me amar foi me fortalecer, para que eu hoje pudesse estar aqui. Foi como se ela te desse as ferramentas que você ia precisar ao longo do caminho. Então, olha só, cria esse contraste aqui, diante dessas narrativas, dessas histórias reais. Você consegue perceber que cada um tem a mãe que merece? Pois é. Tem a mãe que precisa. Como, né? Minha mãe sempre trabalhou. Então, Ana, eu também não tive mãe para me ajudar. Nunca. Eu saí de uma cesárea e naquela época não tinha fralda descartável, era fralda para lavar. Eu fui no tanque lavar a fralda, a cesárea abriu. Eu tive que ligar para uma tia, porque eu não podia ligar para minha mãe precisava trabalhar. E a minha tia teve que vir lá passar 2 dias comigo para a coisa lá fechar, porque abriu de eu estar lavando roupa no tanque. Então, a mulher tem poder, mas ela tem um poder, assim, inigualável, sabe? Você cuida dos seus filhos com uma presteza, né? Algumas exceções também, não? A gente percebe na vida. Porque a gente lida com direito de família, a gente percebe, você enxerga de longe. Quando você vê uma cliente sentada ali, contando sua história, você percebe
não foi Uhum. mãe em tempo integral, como deveria. Mas isso são exceções, né? Uhum. A maioria das mulheres são lutadoras e estão aí para vencer, os Sim. obstáculos, eles aparecem e a gente vence mesmo, Sim. a qualquer custo. Sim. Isso que a doutora falou é muito valioso, porque quando a gente fala de maternidade, inclusive hoje em dia, né, a gente fala dessas diversas formas, inclusive, de maternar, a situação de uma mãe que foi a mãe, né, que gerou essa criança ali no ventre dela e depois não exerceu esse papel de mãe. Quem somos nós para julgar? Mas o que nós trazemos aí, né, uma certa reflexão é porque, e eu substituí, né, de alguma forma o termo também na minha forma de entendimento, é a figura materna. Então, a figura materna importa. Então, uma mãe, aqui, né, nesse termo só da palavra mãe, ela vai ser nociva a um filho a partir do momento que ela realmente oferece algum risco, a partir do momento que ela coloca realmente a criança numa situação de vulnerabilidade. Enfim, nós temos diversas situações que podem, né, acometer essa pessoa da mãe. Mas a figura materna, que é por isso que, inclusive, já desde esse nosso primeiro evento, né, em formato aqui de podcast, a gente tem exaltado, são essas mulheres, que às vezes são as tias, as madrinhas, as avós, as colegas, as amigas, porque nós falamos sobre mãe atípica, né, no outro episódio, e ficou claro que uma das nossas colegas, ela teve essa figura materna para poder apoiar a amiga que estava numa situação frágil, porque tinha ali chegado para ela o diagnóstico da deficiência do filho, percebe? Então, quando a gente fala de rede de apoio, é muito mais do que arrumar uma babá, é muito mais do que encontrar uma escolinha. Trazendo um pouquinho da minha história, né? Elas sabem que eu sou uma mãe de 4 filhos, então tenho o Gustavo com 18 anos, Gabriela que está com 15, Maria Alice com 13 e a Aurorinha com 3 aninhos. Quando o Gustavo veio, eu era CLT em outra área, concursada, e com 6 meses para 8 meses, ali que a criança começa a balbuciar algumas palavrinhas e tal, saiu, né, papá, mamá, titi, e aí conforme ele passou de 1 aninho, Gustavo, fala mamãe, fala vovó, vovó, titia, titia, vovô, vovô, mamãe. Meninas, ali para mim foi um termômetro. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí vai Fernanda, coloca na ponta do lápis, ela, questão financeira, o que eu ganhava era exatamente o valor que eu gastava para alguém cuidar dele. Então, naquele momento, eu fiz uma escolha de me dedicar à criança. Eu abri mão do concurso, abri mão do trabalho. E assim, e é uma coisa que acho que é importante a gente falar, porque quando a gente fala aqui de conciliar a carreira na advocacia, muitas colegas aqui que passaram por aqui, você que também nos assiste, sabe que não foi necessariamente sair do colégio, já fiz direito, vim fazer o direito e exerci advocacia. Não, muitas tiveram na advocacia essa porta de acesso para uma atividade, porque aí vem Fernanda, 10 anos depois, para encontrar a advocacia, encontrar na advocacia a atividade profissional autônoma, para que hoje eu pudesse sustentar primeiro, né, as 3 crianças, e aí depois a Aurorinha já veio, eu já estava advogada, e aí vem mais ainda esse desafio de conciliar a carreira. Então, é importante que a gente respeite e honre as nossas histórias. Esse momento aqui que a gente tem essa troca é honrar. Tem uma aspas, uma vez a doutora Ivani compartilhou essa questão que ela tinha lá o bebê conforto do ladinho da mesa dela para poder trabalhar. Como isso fortalece? Doutora, fala da importância dessa troca. Nossa, eu acho que eu compartilhei com você, eu tive um escritório dentro da minha casa, né? Então Isso. Era fácil, eu subia as escadas e eles estavam ali. Mas esse bebê conforto do lado não era o meu, era o da doutora Cláudia Padoan. Da Padoan, é Entendeu? verdade. Porque a gente trabalhou juntas, né? Quase 20 anos, e quando ela engravidou, não tinha quem cuidasse. Então, ela trazia lá para o nosso escritório e eu ficava ali. E depois, meu filho, Leandro, pegava o bebê, levava lá para cima e ficava com ele para distrair um pouco. Então, era muito bom. E por que, né? que esse nosso papo tomou esse rumo? Olha só, para fazer jus, porque a doutora Cláudia esteve aqui com a gente no primeiro bloco e ela falou: a doutora Ivani vem daqui a pouco, e foi esse escritório que ela tinha essa abertura de levar o bebê.
Agora, é interessante que a doutora também tocou num aspecto importante. Estrutura. Para nós, maternidade e advocacia. Ah, nossa, porque é incrível, né? Assiste Suits, assiste Scandal, né? Essas séries maravilhosas que a mulher levanta, aquela vida estática, maravilhosa, pega a xicrinha, toma um cafezinho, dá tchau para quem for, né? Acorda com o cabelo Entra no arrumado. carro, É, isso, maquiada. 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 Entra no carro, enfim. Quantas vezes, até então, vocês duas acho que tem mais ainda para nos Nossa, contar muita história, em muita relação à audiência e filho, e conta pra gente. Olha, você quer que a gente vai fazer um É, romance aqui? difícil, né? Porque Tem tanta história. tem muita história, né? Se a gente passa assim, eu tenho uma filha de 50, eu tenho um filho de 48, eu tenho um filho de 46, né? Tenho um neto de 24. Então, toda essa minha vida jurídica foi a partir do momento dos meus filhos, exatamente, né? Então, foi tudo e eu construí pessoas maravilhosas, e meus filhos estão construindo meus netos de uma forma maravilhosa, né? Porque família é a base de tudo. Não tem como nós fugirmos da palavra família integrada, né? E eu trabalho, quando você tem colegas com você e mulheres com você tem que conciliar. Quem vai fazer audiência hoje? Quem vai? Nossa, eu não posso porque hoje tem o médico da criança, então é a outra que faz, ou o outro que faz, né? E se você não tiver essa simbiose de troca de favores que não são favores, né? Sim. Você não consegue trabalhar. A parceria, né? A parceria intensa, sabe? Isso que me... Se eu nascer 20 vezes, eu quero nascer 20 vezes mulher. Sabe? Porque eu gosto de ser mulher, eu gosto, efetivamente eu gosto, sabe? A natureza nossa, ela é enriquecedora. Onde você passa, você deixa um exemplo. A nossa vida jurídica foi bastante intensa, né? Nós trabalhamos muito, madrugadas, e a ponto de uma empresa chegar e falar assim, nossa, vocês mandam o recado 11h30 da noite, meia-noite, por quê? Vocês não têm hora de descanso? Uau. Efetivamente, a gente nos ofendeu isso. Porque a gente não tinha hora de descanso, não, e para nós qualquer hora é hora. O trabalho ele é significativo, isso não quer dizer que a gente está deixando de lado outros prazeres da vida e a questão de maternidade ou aquela vida intensa, amorosa com o marido. A gente trabalha mesmo e nossa vida de luta foi bastante assim, de parceria. Foi excelente, excelente mesmo, até que terminamos, chegou a pandemia, a gente teve que cada um ficar num espaço e disso a gente se distanciou um pouco, só no trabalho, porque na amizade ela perdura, né? E não vai morrer nunca. Sim. Falando de... Eu estava aqui pensando, né? Quando a gente está fazendo as reflexões aqui, e o que mais ficou difícil durante toda a minha história, que é o que eu falo, assim, a parte difícil, foi na questão dos filhos doentes. Porque quando eles são pequenos, eles ficam mais e tal. Só que a história nunca acaba. Então, a história nunca acaba. Eu tive essa dificuldade essa semana, né? O Santiago tinha um médico de rotina marcado, e ele me falou, eu tinha... reuniões você não desmarca, simplesmente, né, marcado. Falei, você vai, eu não vou te acompanhar dessa vez. E ele foi. Eu fiquei o dia inteiro mal, a palavra é essa, né? Isso porque ele não é um bebê. E ele não é um bebê, ele não é um bebê. Mas então, por isso eu falo assim, o que eu tive de mais difícil... Vai ser sempre bebê. Por isso que não acaba aqui. Porque o filho vai continuar sendo filho, com 50 anos. Se ficar doente, você vai ficar preocupada, você quer acompanhar. Então, por isso que, por outro lado, é fácil. Porque é uma situação que a gente vive e não vai acabar. Então, não adianta você achar que vai ser difícil, porque não vai terminar. Então, é aquele olhar assim, do positivo. Então, a gente tem que levar isso. Então, se eu pudesse hoje falar assim, qual a maior dificuldade que eu tive como mulher na minha carreira e como mãe, foi não ter acompanhado meus filhos em todas as consultas médicas. Então, para te dizer que a maioria eu não fui. A maioria eu não fui. Porque, no meu caso, eu optei em ter o meu escritório profissional, eu era a sócia proprietária, tinha a equipe de trabalho, mas eu que tinha que estar à frente o tempo todo de todas as situações. Então, o cliente quer falar comigo, o cliente quer me ver, ele quer falar, se ele marcou, não posso mandar uma outra pessoa no meu lugar. Então,
Se a gente fosse hoje resumir o nosso episódio aqui, eu diria que foi a questão de não ter acompanhado os meus filhos em consultas médicas, mas graças a Deus eles estão bem. Estão vivos? Estão bem, Então, estão aí. Eu acho muito interessante, quando eu estava vindo para cá, eu estava refletindo, né? Do que Reflexão. falar, do que não falar, e aí me veio a palavra coragem. E aí, permitam-me ler, que eu fui pegar o significado mesmo ao pé da letra, né? É a capacidade de enfrentar o medo e o perigo, agir com determinação e perseverança, mesmo diante das dificuldades. Então, eu acho que também essa palavra cabe muito aqui para nós, porque para a gente escolher ou, às vezes, encaixar na vida que Deus nos apresentou, é preciso coragem, né? Porque todos os dias a gente sai de casa e não sabe o que vai enfrentar, ou quem a gente deixou, se vai ficar bem, o que a gente fez de falta, mas faz diferença. Foi como a doutora Ana Paula falou, muitas vezes minha mãe levou para vacinar atrasado, porque não conseguia acompanhar, e graças a Deus que eu tive esse apoio, mas que com essa bronca da mãe, também fez essa mulher forte que me serve de exemplo, né? Com essa questão da mãe ter que trabalhar, trouxe esse exemplo, eu tenho que trabalhar, com a Fernanda também podendo contar com a mãe. É bom ouvir falar vó também, porque é uma extensão, né? Então, sem coragem, eu acho que nós, mulheres, também, por tudo que nós passamos, não conseguiríamos, né? Sim. Olha, a gente está caminhando para o final desse segundo bloco. Olha só que interessante, o episódio vai terminar, mas a vida continua, a maternidade continua. Como eu verbalizei aí em alguns ambientes, uma vez mãe, é mãe para sempre. É mãe para sempre. Está aqui as histórias para poder mostrar. Então, pensar maternidade como algo estático é o fim. Não existe, porque a vida é dinâmica. Foi muito interessante, porque eu até coloquei aqui nas minhas anotações uma memória que eu tenho de que a vida é uma dança, né? É um teatro. E tem essa dinâmica, e a doutora Ivani trouxe isso para nós. Então, para encerrar, doutora Ivani, uma fala de encorajamento para as mães, mulheres advogadas, inclusive, que estão aí tentando conciliar carreira e maternidade. Nossa, eu teria que fazer um dicionário enorme aqui, porque eu acho que coragem já faz parte da nossa vida, certo? Quem é mãe tem que ter coragem, porque sem coragem você não enfrenta as vicissitudes da vida. E o que eu digo a vocês é que nunca percam a coragem. E se você pensa que você não tem coragem, muda esse pensamento, porque você tem efetivamente coragem, ela está lá em você, ela está aqui dentro da sua mente, e não há como mudar. E se você está assim meio triste, como eu falo sempre lá, com catequizo das nossas mulheres, vai lá na frente do espelho, olha para você e fala, sou linda, maravilhosa, tenho coragem, vou vencer isso aí, sim, passa seu batom vermelho e sai para a vida correndo e resolve tudo, porque nada é difícil de resolver. Hoje eu fui numa consulta médica, a atendente estava chorando, e dizia, o chefe não pode ver eu chorar, eu não sei o problema dela. Eu falei, não se preocupe, porque você vai melhorar e isso vai passar. Ela falou assim, é problema de família difícil, né? Eu falei, é difícil sim, mas passa. Aí ela chamou a outra, pediu para atender e saiu. Mas ela saiu assim com um pouco mais de coragem. Eu vi que ela me agradeceu, falou obrigado. Né? A frase é como a doutora Tatiane falou, é coragem, não tem outra. E se doar, né? A doação. E outra coisa, eu enxergo o amor com paixão, sabe? Eu sou uma pessoa apaixonada por tudo aquilo que eu faço. Então, bota a paixão naquilo que você aí, do outro lado da telinha, está fazendo. Bota essa paixão em você e vai lá, pega a sua coragem ali, transforma ali naquele bastão. Antigamente a gente apanhava com o pai da mãe com umas cintas. Pega as cintas, se for o caso, dá umas cintadas em você mesmo, tá? E fala assim, eu posso e eu consigo. É isso aí. Que linda mensagem. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Doutora Tati. Ai, meu Deus, eu sou a chorona aqui da equipe, hein? Das mulheres. Eu acho assim, mulherada, mães, advogadas, a gente nunca vai achar que sempre acertou e também nem nunca errou. Então, a sua história é única. Nunca se compare.
Muito bom. Mas fala bem, Samir. Incrível. Tá vendo? Juventude maravilhosa. Ai, como eu sou ladeada de mulheres valiosas, eu fico muito feliz. E eu quero deixar aqui uma mensagem antes, porque eu vou deixar que a doutora Ana Paula encerre esse nosso último episódio aqui, dessa série. Quando eu pensei esse evento, esse momento, era justamente para que ficasse registrado, para cada mulher ouvir de novo, ouvir quantas vezes for necessário. Vocês viram o quanto foi importante, estava aqui na fala de cada uma, o que você diz para você mesma. Então, eu quero dizer para você, mulher advogada, que nos ouve, primeiro, aceite a sua história. Aceite as coisas como aconteceram. O mundo prega um ideal para nós que não existe. E se você ficar pegada nesse ideal, você não vive a plenitude da sua vida, que é linda. E como bem disse a doutora Tatiane, é única. Eu sou mãe de 4 filhos, em tempos diferentes, em situações diferentes. E eu estava numa determinada forma naquele momento em que eu os concebi, e cada um deles representou um sonho para mim, uma etapa da minha vida. Então, quando vem a Aurora veio já num momento que estava coroando para mim essa minha história de carreira. E eu tenho hoje nela inúmeros desafios que eu atravesso, mas quando eu olho para trás em cada um e cada idade, eu vejo o quanto eu evoluí. Então, maternidade é sobre evolução. Evolução nossa. E como bem disse as minhas mentoras aqui hoje, continue, não desista e sonhe. Você tem que sonhar alto, porque depois os seus filhos vão te agradecer. E não se esqueça, se você não é uma mamãe, você com certeza em algum círculo, você exerce uma figura materna e você está inspirando pessoas que você nem imagina. Então, obrigada, meninas. Doutora Ana. Que agradeço. E quando a gente fala em maternidade, não é só apenas ser mãe, é também sobre ser filha. A gente nem abordou esses assuntos aqui, como é ser filha, né? Então, para aquelas que não fizeram opção, ou seja lá qual motivo, não tiveram filhos, é também uma história sobre ser filha. Fernanda, gostaria de agradecer imensamente o convite, você ter tido a sensibilidade de formatar esses 3 episódios, de você estar à frente desse projeto, uma verdadeira honra para a Comissão da Mulher Advogada, ter você aqui como nossa presidente, e deixando com que a gente tenha a oportunidade de refletir, porque todas nós refletimos antes de chegar aqui, de poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história, de poder ter a oportunidade de que outras mulheres possam nos assistir e também pensar nas histórias que estão sendo vividas. Então, em nome da OAB, eu gostaria de te agradecer imensamente esse projeto inovador, né? Nós começamos aí por ideia da doutora Fernanda. Então, você realmente foi uma pessoa muito especial nesse momento, de ter essa sensibilidade, de poder fazer com que todas nós estivéssemos aqui ou abrindo nossos corações e chorando aqui, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, acabou se emocionando. Então, te agradeço imensamente você ter realizado esse projeto. Também quero agradecer a Ingrid, que está aqui do outro lado, né? Está aqui muito emocionada nos bastidores, que filmou, que fotografou, que viveu aqui esse momento com a gente. Gostaria de agradecer a Camila também, que está do outro lado aqui no estúdio, fazendo todas essas gravações, que arrumou, a mesa que nos recepcionou. Gostaria de agradecer a FIG Unimesc, que cedeu o estúdio para que a gente pudesse realizar esse trabalho maravilhoso aqui, que isso possa ser a porta de entrada para que novos episódios, para que novas histórias, para que novas reflexões cheguem até aqui. Então, gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e agradecer aqui ao final novamente a Fernanda. Obrigada, Fernanda. Obrigada, doutora. Que as nossas vozes ecoem. Muito obrigada, gente. Sempre. Tchau.